As alterações climáticas não dizem apenas respeito ao futuro. Os efeitos do aquecimento global já se fazem sentir hoje. Os glaciares derretem e há secas extremas. No Ecoáfrica, destacamos iniciativas que estão a tentar ajudar o planeta a sobreviver. Bem-vindos à edição desta semana. Sou Dália Langa, em Maputo. Existem projetos que nos dão coragem e esperança, como a aplicação móvel Trashcoin na Nigéria. Além desta, temos mais histórias para si. No Egito, arquitetos construíram uma escola sustentável. Nos Países Baixos, uma comunidade está a desenvolver uma aldeia autossuficiente. E apresentamos ainda heróis ecológicos que estão a diminuir o calor. Mas começamos com um problema bastante conhecido. Estamos a afogar-nos em lixo plástico. Isso é mau para o meio ambiente e para nós. O empreendedor ecológico da nossa primeira reportagem decidiu atuar, desenvolvendo uma aplicação móvel para livrar a África dos resíduos plásticos. As ruas da cidade nigeriana de Port Harcourt são uma mina. Basta recolher lixo, diz Grace Lagos. Todos os dias procura garrafas de plástico no seu bairro. E plástico é o que não falta ali. Grace Lagos tornou-se recentemente membro da Trashcoin. A iniciativa permite trocar lixo por dinheiro. Estamos a ser encorajadas a limpar. Os meus vizinhos também participam. Apanham lixo e ganham dinheiro para ajudar a família. Trashcoin é um mercado digital. Conecta os coletores de lixo com as empresas de reciclagem que compram os resíduos. A aplicação móvel foi criada por Nodin Elliot Wogo, na Alemanha, onde vive há 5 anos. O sistema de reciclagem alemão impressionou-o tanto que criou uma aplicação para incentivar a reciclagem na Nigéria. Não temos eletricidade para ter aquelas máquinas automáticas de recolha. Em vez disso, os seres humanos fazem de coletores. As pessoas podem inscrever-se na plataforma e recolher garrafas. O telemóvel é o equipamento essencial. O coletor troca o lixo por um vale que é depositado na sua conta Trashcoin. Basta digitalizar este vale com a aplicação móvel, receber o pagamento através da aplicação e transferir facilmente para a nossa conta bancária. Ou usar o valor para pagar eletricidade, internet, chamadas telefônicas, subscrições de televisão e prêmios de seguros de saúde para acesso a cuidados médicos básicos. Basic medical care. 1 quilo de plástico pode valer até 120 naira, cerca de 25 cêntimos de euro. 5 quilos chegam para pagar uma conta normal de eletricidade. Para Grace Lagos, o dinheiro faz muita diferença. O que ganho com a recolha de lixo ajuda-me a sustentar a família. O meu marido não ganha o suficiente. Com esta iniciativa, posso comprar o básico para o meu filho. Mas não são só os coletores que saem a ganhar. A Trashcoin oferece capital aos interessados em abrir centros de recolha de plástico. Recebem 10.000 naira, cerca de 25 euros, e ficam registrados em nome da Trashcoin. Disney Raciniesh começou como coletora e hoje faz da sua casa um centro. No início, só queria saber do dinheiro, mas agora digo aos outros que importa manter o ambiente limpo. A Trashcoin já montou 90 centros de recolha na Nigéria e cerca de 18 toneladas de lixo plástico já foram recolhidas e devidamente descartadas. O negócio da gestão dos centros está a correr bem. Para mulheres como Ogenetega e Talua, a plataforma é uma fonte de rendimento alternativa. Ligo a Trashcoin para recolher plástico em grandes quantidades, bem como embalado, como podem ver. Ganho dinheiro com facilidade, sem stress, mesmo à minha porta.
A Trescoin trabalha com várias empresas da reciclagem. O plástico recolhido nos centros é limpo, triturado e transformado em novos produtos, como telhas sintéticas. Depois do enorme sucesso, a Trescoin ambiciona expandir-se em toda a Nigéria. Vamos agora aos Países Baixos, onde uma nova localidade perto de Amsterdão está a ganhar forma. Aqui são os próprios residentes a decidir sobre o seu desenvolvimento. A comunidade escolheu um estilo de vida inovador e sustentável, ao mesmo tempo que impulsiona a produção local de alimentos. Visitamos o Oosterwolde para saber mais. A serragem enche o ar neste estaleiro de cerca de 30 quilômetros de Amsterdão. A equipa trabalha com muito empenho. Em breve haverá aqui, neste relevado, uma escola para 60 crianças. Cada parafuso, cada acessório está a ser colocado pelos pais dos futuros alunos. Um deles é a Floris Molenbeek, cujos 2 filhos frequentarão a escola. Começamos há apenas 3 semanas e já estamos bem adiantados. Casas, ruas, parques infantis, os moradores é que preenchem esta área de 43 km². Almer Oosterwolde é uma comunidade que cresce em forma orgânica, uma experiência única nos Países Baixos. A ideia é dar às pessoas mais liberdade. O arquiteto Klaas Hofman iniciou o projeto há mais de 10 anos. Não é só liberdade, é também responsabilidade. Nos empreendimentos urbanos normais, a responsabilidade é principalmente do desenvolvedor ou do município. É organizado de cima para baixo. Em Oosterwolde acontece o contrário. Uma das poucas regras é que a localidade tem de ser verde. Não se deve construir em mais de 1/3 da área e que os residentes usem metade das suas terras para a agricultura urbana, para aumentar a biodiversidade. Queríamos introduzir uma estratégia para desenvolver a habitação num ambiente verde que preservasse as suas qualidades e que permitisse que as pessoas vivessem dentro dele. Mais de 1000 habitações já surgiram nesta localidade, a leste do Amsterdão. Para Floris Molenbeek e sua família, receber a parcela de terra foi um sonho realizado. A família empenha-se muito na vida da comunidade, na construção da escola e na horta. Uma vez por semana, Floris Molenbeek vai às suas hortas para inspecionar os legumes. Fazemos uma agricultura apoiada pela comunidade. Estamos a produzir legumes para cerca de 50 famílias que se tornaram sócios da nossa horta. No início da época, eles pagam pelo resto da época. In the beginning of the season, they pay for the rest of the season. Quando a colheita é abundante, todos ganham, mas também compartilham o risco de uma safra menos boa. Uma vez por semana, os membros da comunidade podem colher legumes no jardim. O vizinho Alex Hermiskerk é uma visita regular. A qualidade é incomparável. Os legumes não contêm pesticidas. São produzidos com muito amor, atenção e esforço. Faz uma grande diferença, pela experiência, mas também pela qualidade da comida. Comunidade, intercâmbio, ideias originais. Mas também há desafios na criação de Oosterwolde. Por exemplo, são frequentes as discussões sobre quem paga quanto pela construção de uma rua em frente à sua própria casa. Pode-se dizer que é uma experiência social e que as pessoas nem sempre estão habituadas a trabalhar em conjunto. Geralmente, é o governo a dizer o que você pode ou não fazer. Aqui, são as próprias pessoas que decidem. E às vezes é preciso tempo para se descobrir como fazer isso. Este bairro está a atrair a atenção dos incubadores de projetos imobiliários. Alguns construíram casas geminadas em lotes no meio de Oosterwolde, vendendo-as a preços altos, ignorando a tradição de construir casas individuais com um jardim urbano. A introdução de mais regras a leis impostas pela cidade também gerou mal-estar entre os moradores.
Mesmo assim, hoje a procura é 10 vezes maior que a oferta. O que não surpreende os pais no comitê escolar. Além de um belo lugar para viver, encontram aqui uma verdadeira comunidade. Essa é a beleza de Oosterwolde. Aqui há muitas pessoas com mentalidade parecida, com vontade de construir coisas e construir a comunidade. É muito forte. Também é isso que eu realmente amo em Oosterwolde. Dentro de 2 semanas, as aulas para os mais pequenos deverão começar. Até lá, há muito o que fazer. Mas a interajuda já faz parte da natureza dos moradores de Oosterwolde. Voltamos agora à África. O Egito, país atravessado pelo rio Nilo, com os seus desertos, longa linha costeira e a megacidade do Cairo, está extremamente exposto às alterações climáticas. Agora, os dirigentes políticos querem aumentar o investimento público em medidas amigas do ambiente em até 50% até 2025. Isto não se aplica apenas a grandes iniciativas. Uma pequena organização sem fins lucrativos quer mudar o dia a dia das comunidades. A Biba está a ajudar e Ahmed também. As crianças da aldeia egípcia de Hesbet Esrak estão entusiasmadas com o novo parque infantil que está a ser construído com materiais reciclados. E será muito colorido, a avaliar pelo empenho dos vizinhos e de outros habitantes da aldeia. O projeto foi iniciado por uma ONG egípcia chamada BENA. A organização apoia projetos sustentáveis e concentra-se particularmente nas crianças e nos jovens. Muitas crianças nas zonas rurais não têm parques infantis. Estamos a criar estes espaços abertos para elas e construímos estes espaços com materiais reciclados, como madeira velha e pneus. Este parque infantil está ligado a um novo edifício escolar, onde crianças com dificuldades de aprendizagem ou que deixaram de frequentar as aulas podem receber ajuda para regressar à escola. A aldeia de Hesbet Esrak fica a cerca de 2 horas de viagem do Cairo. A região tem uma das taxas mais elevadas de analfabetismo do país. A escola mais próxima fica a 2 quilômetros a pé. Construímos esta sala de aula para as crianças, para não terem de caminhar pela estrada movimentada. Agora a aldeia tem a única escola do Egito feita com materiais reciclados. Foi construída a partir de terra compactada e 9.000 garrafas de plástico cheias de areia. O país produz 5,4 milhões de toneladas métricas de plástico por ano e é o maior poluidor de plástico do mundo árabe. A indústria da construção é responsável por cerca de 1/4 das emissões de carbono no Egito. A nível mundial, a produção de betão gera quase 3.000 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano. Claro que um edifício escolar feito de terra e garrafas de plástico cheias de areia não vai resolver esse problema. Há uma tendência para reduzir a utilização do plástico e encontrar soluções ou formas não poluentes de o reciclar. Por isso pensamos, por que não começar com uma nova ideia e um protótipo? Reutilizar o plástico em algo que beneficie as crianças em idade escolar e o ambiente. Entretanto, o recreio está lentamente a tomar forma. Como há poucos empregos por aqui, os habitantes da aldeia estão felizes por terem trabalho. Normalmente, Shaban Ashor faz alguns trabalhos ocasionais. Aqui recebe 15 euros por dia. Queria trabalhar aqui em prol das crianças. Também recolhi novas ideias. Os trabalhos demoraram 6 meses. Muitos habitantes da aldeia estiveram envolvidos e filmaram os progressos. A escola e o parque infantil custaram cerca de 10.000 euros. Foi financiado pela Unesco, como por exemplo para ajudar a reduzir o desperdício. A participação dos habitantes no projeto não foi para poupar dinheiro. É uma parte importante do conceito.
Queremos que eles valorizem o edifício para que cuidem dele. Se participarem nas obras, vão sentir que também lhes pertence. Os toques finais estão a ser dados ao pavimento. Um dos arquitetos está a ajudar. O edifício tem capacidade para acolher 35 crianças que poderão estudar num ambiente acolhedor. Decidiu-se manter as palmeiras na sala de aula, que acabaram por ser incorporadas no projeto. O telhado é feito de bambu, um material de crescimento rápido e sustentável. Ao fim da tarde, o parque infantil está finalmente pronto. O trabalho terminou, agora é a altura de relaxar e apreciar os resultados. Sabia que quando foi divulgado o primeiro relatório sobre o clima há mais de 30 anos, a taxa de aquecimento global estava entre 0,3 e 0,6 graus centígrados? Hoje é de 1,1 graus. E o mais recente relatório diz que nós, humanos, somos quase de certeza os responsáveis pela crise climática. Para saber mais, falamos com o diretor do Instituto de Investigação sobre o Impacto Climático em Potsdam, John Rockstrom. A situação é preocupante. Esta é a temperatura mais quente da Terra desde que saímos da última era glacial. E nos próximos 10 anos podemos chegar a 1,5 graus Celsius. É um limite físico. Se formos além desses limites, correremos o risco de ultrapassar pontos incontornáveis, destruindo o escudo de gelo da Groenlândia. Isso representaria 10 metros de elevação do nível do mar. Os riscos são reais. A investigação mostra que estamos a aproximar-nos dos limites da adaptação. Estamos a chegar a um ponto em que a única escolha é fugir. Criam-se refugiados climáticos. Precisamos de adaptação, mas temos de acelerar as medidas de mitigação para não atingirmos o ponto em que já não nos podemos adaptar, em que os sistemas agrícolas entram em colapso e em que os sistemas de água já não funcionam. Apenas o Ártico e a Antártida possuem 6 dos grandes sistemas que constituem pontos de inflexão. Estamos a falar dos importantes escudos de gelo do nosso planeta. E se essas massas de gelo forem empurradas para longe, começarão irreversivelmente a mover-se numa direção que amplificará o aquecimento. Isso terá enormes impactos nos sistemas de tempestades tropicais. Então, o que acontece no Artírio terá impacto, por exemplo, nas chuvas na floresta amazônica. A parte da boa notícia é que hoje temos tantas soluções tecnológicas, práticas, sistemas, tudo desde mobilidade elétrica até eólica e solar, que realmente competem sem subsídios com os combustíveis fósseis. Então, da perspectiva de um líder empresarial, faz sentido investir em sustentabilidade, não só para reduzir os riscos de danos incontornáveis, mas também porque isso é vantajoso do ponto de vista econômico. Minha conclusão é que ainda podemos limitar o aquecimento nos 1,5 graus. Para isso, precisamos de reduzir as emissões a nível global. E esse é o desafio. Podemos fazê-lo bem. A resposta é sim. Mas para isso, teríamos que decidir fazê-lo. Antes de nos despedirmos, queremos apresentar 3 heróis ecológicos. Vivem em diferentes continentes, mas têm um objetivo em comum: sensibilizar para os perigos do calor extremo e encontrar formas de o combater. Integram um grupo de pessoas que trabalham em nome das Nações Unidas, em parceria com autoridades municipais, para desenvolver planos para nos mantermos frescos.
As ondas de calor afetam o nosso corpo e os ecossistemas. São fenômenos meteorológicos perigosos que podem matar. Esta é a primeira agente do calor da Europa. A sua tarefa é encontrar formas de proteger os cidadãos contra os efeitos perigosos da subida das temperaturas. À medida que o clima aquece, as cidades estão a nomear pessoas como ela para limitar os perigos. Falamos com 3 agentes para saber o que podemos fazer para nos protegermos. Comecei a pensar no que tenho de fazer em 3 pilares. O primeiro tem a ver com a sensibilização. Muitos de nós não estamos conscientes dos perigos do calor, que é um verdadeiro assassino silencioso. Não vemos os seus efeitos da mesma forma que assistimos à destruição trazida pelas catástrofes naturais. Mas o calor extremo mata 500 milhões de pessoas no mundo todos os anos. Mais do que todas as outras catástrofes naturais juntas. E o problema está a agravar-se, especialmente nas cidades que estão a aquecer ao dobro da taxa média global. Em 2100, as cidades de todo o mundo poderiam aquecer mais 4,4 graus Celsius em média. Mas qual é a melhor maneira de estes agentes fazerem soar o alarme? Uma das coisas que foi feita para aumentar a consciencialização e que eu penso que é importante é que este ano classificamos as ondas de calor pela primeira vez em Atenas. É um projeto piloto que foi iniciado em Sevilha, em Espanha, em Atenas, na Grécia, e será adotado em breve por outras cidades. Caracteriza as ondas de calor com base no seu efeito na saúde humana. A ideia é ajudar as pessoas a prepararem-se para o fenômeno. A cidade de Atenas até desenvolveu um aplicativo do calor extremo. Temos uma aplicação chamada Extrema Global, que lhe mostra o seu risco personalizado, dependendo de onde se encontra na cidade e a sua idade e sexo e doenças prévias. E também lhe diz no mapa onde se deve abrigar. Num esforço semelhante, a primeira oficial de aquecimento em África está a criar um mapa de aquecimento em Freetown. O que estamos a tentar fazer é compreender onde estão os pontos quentes e as ilhas de calor para melhor planear e priorizar os recursos. Os recursos na Serra Leoa são limitados, por isso Eugenia Cargbo quer ajudar primeiro as pessoas mais vulneráveis. Isto inclui as vendedeiras que estão expostas ao sol quando vendem os seus produtos em mercados não cobertos. O que fizemos foi trabalhar em conjunto com essas mulheres e conceber um projeto a que chamamos Projeto de Cobertura de Sombras do Mercado. Utilizamos material que reflete o calor para fornecer sombra a estas mulheres. Entretanto, Freetown está atualmente a limpar locais de lixo e a convertê-los em jardins públicos seguros e frescos. Estão também a plantar 1 milhão de árvores em toda a cidade. Santiago do Chile está a adotar uma abordagem semelhante. Acabamos de financiar um programa florestal urbano no valor de $2 milhões. É uma iniciativa ambiciosa que visa fornecer 30 mil árvores à cidade. É um projeto pioneiro. As árvores fornecem sombra e refletem os raios solares. Também ajudam a baixar a temperatura do ar, essencialmente através da transpiração. Absorvem água do solo que depois volta a ser colocada no ar, através de um processo chamado evapotranspiração. Mas não são a única forma de vegetação que pode arrefecer o ar. Em locais onde não há espaço suficiente para árvores, as ruas e telhados também podem ser verdejantes. Cidades de todo o mundo começaram a incorporar telhados verdes ou paredes vivas na sua arquitetura. Santiago do Chile procura fazer o mesmo. A utilização de materiais naturais que reflitam luz solar é uma ideia. Outra é voltar a utilizar materiais de cor clara para o exterior dos edifícios, das paredes ou telhados, algo que o sul da Europa tem vindo a fazer.
É claro que as alterações climáticas causadas pelas emissões de carbono são um verdadeiro motor do calor extremo. Temos de reduzir drasticamente estes poluentes para travar o aquecimento global. É por isso que estamos a abordar o problema, para nos prepararmos para o futuro. Sabemos que a preparação leva tempo e não precisamos de esperar um desastre ou uma onda de calor para nos prepararmos para isso. E assim chegamos ao fim deste Ecoáfrica. Esperamos que tenham gostado e voltem próxima semana. Visitem as nossas redes sociais. É tudo por hoje. Eu sou Dália Langa, em Maputo, Moçambique. Até a próxima semana.